Olá, tudo bem? Eu me chamo Tamara Linhares e esse canal foi feito com toda certeza para você. Eu sou psicóloga, sou especialista em ansiedade clínica, especialista em gestão de pessoas e master em reprogramação mental. E eu criei esse canal para dividir um pouquinho do meu conhecimento com vocês e um pouquinho da minha história. Além disso, eu vou trazer aqui um pouco daquilo que eu experiencio na clínica atendendo pessoas. Então já se inscreve nesse canal que com certeza terá muito conteúdo de valor para você. Bom, eu quero trazer aqui 3 coisas no dia de hoje que são fundamentais e que eu tenho trabalhado muito na clínica. Esse tem sido, na verdade, um dos temas mais trazidos, uma das queixas mais trazidas pelas minhas pacientes na clínica. E basicamente se trata da ansiedade. E aí, trabalhando a ansiedade, eu percebi que existem 2 outros fatores que estão por trás dessa queixa, que é a insatisfação pessoal e a insatisfação profissional. Pois é. Incrível como a queixa principal sempre é a ansiedade, mas quando a gente vai trabalhar a fundo, a gente percebe que existem outras questões que não foram olhadas, que não foram tratadas com cuidado, né, sobre a vida daquela pessoa. E aí vem insatisfação pessoal, não faço o que quero, não sei o que fazer na minha vida, tô parada, tô estagnada, não tenho um bom relacionamento, não aguento mais meus filhos, a casa, a rotina. São os mais diversos fatores que trazem essa ansiedade, essa busca por saber se sempre vai ser assim, essa busca por saber se a vida é isso mesmo, se não tem sentido, o que é que eu faço da minha vida. Isso tudo traz a ansiedade. E aí a gente parte para um outro campo que é a insatisfação profissional. E esse eu falo com propriedade, porque eu já experienciei. E não digo nos últimos anos, eu digo durante toda a minha jornada profissional. E os principais temas dentro dessa insatisfação profissional é: não sou reconhecida, não sou bem remunerada, não estou no emprego que gosto, não tenho prazer em fazer o que faço. E eu acho que isso é um pouco do que muitas pessoas vivem. Não sei se é o seu caso, talvez seja, talvez não. Mas em algum momento você também deve ter se deparado, porque a gente vai passando pelas fases da vida e a gente vai sempre se questionando onde a gente está, para onde a gente vai, qual é o próximo passo, estou no caminho certo, né? E aí, gente, com a globalização, o excesso de informações, a gente cada vez mais vai olhando para a vida do outro e entendendo que a vida do outro, aos nossos olhos, de acordo com a nossa percepção. Porque, gente, nós não avaliamos a vida como ela realmente é. A gente avalia de acordo com a nossa percepção. São as nossas experiências, as nossas crenças que permitem essa avaliação. Tanto que o meu olhar sobre uma coisa é diferente do seu olhar sobre a mesma coisa. Então a gente vai criando a percepção de que as outras pessoas têm uma vida perfeita, porque a gente vê ali só o raso. A gente olha ali só o que tá no Instagram, no Facebook. Fora que às vezes a gente conhece pessoas que estão no mesmo nível, mas que mentem até mesmo para si próprio. Na verdade, muitas pessoas mentem, porque talvez mentindo elas comecem a crer que realmente aquilo é bom para elas. É uma pena, é lamentável. É triste ver que muitos não estão no caminho que desejam, mas sim no caminho que as pessoas esperam que eles estejam. Sabe, o ambiente, as pessoas que estão ao nosso redor, elas criam expectativas sobre nós. Elas colocam expectativas sobre nós. E isso é muito pesado, muitas vezes, para carregar. Eu sempre acreditei que se eu estudasse, eu me esforçasse, eu ia ter o emprego dos sonhos. Eu ia ser bem remunerada, bem paga por isso. Só que não me contaram que o mercado de trabalho é muito disputado. Que não basta só você ter a melhor faculdade, você ser inteligente, você... Não é só isso. Muitas empresas também são pessoais, sabe? Não existe essa impessoalidade. Então a gente tem que ter muita inteligência emocional para passar por tudo isso, para viver tudo isso. Né? A gente tem que aguentar muita coisa. E eu digo porque diante daquilo que eu acreditava, que me contaram como verdade, é um fato, Tamara,
estuda, sabe, vai em frente, se esforça que tu vai ser bem paga, tu vai encontrar o emprego dos sonhos. E, gente, eu passei por muitas empresas maravilhosas. Só que existia uma inquietude dentro de mim, sabe? Eu não me encaixo mais aqui. Depois de um tempo, eu não me encaixava mais. E eu comecei a avaliar se realmente a minha percepção sobre a vida é que estava dessa forma. Se eu não estava satisfeita com nada. Será que era isso mesmo? Porque, gente, existe sim essa insatisfação crônica, que muitas vezes pode estar relacionada com um transtorno de depressão, por exemplo. E é bom a gente avaliar isso. Só que eu via que era o aspecto profissional. Eu passava 3 anos de uma empresa, 4, por exemplo, no máximo, e eu estava estagnada. Eu não tinha mais para onde ir, eu não me sentia mais pertencente àquele lugar. E aí, falando um pouquinho sobre as minhas formações, a minha primeira formação é administração de empresas. Pois é. Antes, eu iniciei, né, uma outra faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, porque naquele tempo, lá em 2007, isso mesmo, eu tinha 16 anos, era o boom da informática, o boom da internet, da computação. Então, eu acreditava que se eu tivesse uma faculdade, né, um conhecimento sobre isso, eu teria mais oportunidades. E eu sempre fui muito de não querer depender, de ser realmente essa pessoa independente, livre, comprar as minhas coisas. Até porque meus pais, eles não tinham muitas condições. Aliás, eles tinham pouquíssimas condições. Então, eu coloquei na cabeça que ia fazer, eu comecei a dar aula de reforço. E assim eu conseguia pagar o transporte, era muito longe da minha casa, a faculdade, enfim. Só que aí, essa faculdade eram 2 anos e meio, né? Um curso tecnólogo. Com 1 ano e meio, na verdade, durante o caminho, a jornada, eu sofri alguns tipos de assédio. E talvez em outro momento eu traga isso pra vocês. Com 1 ano e meio, eu tive um projeto que foi aprovado para apresentar em um congresso e eu sofri novamente um assédio por parte do coordenador do curso. Enfim, depois eu falo sobre isso, mas imagina só, eu tinha já na época 17, porque já era 2008, e infelizmente eu não tinha coragem para falar sobre aquilo e eu desisti da faculdade, enfim. Comecei a trabalhar na Claro, aí já era 2008, no segundo semestre. Comecei a trabalhar na Claro, um contrato temporário de 3 meses, e no outro ano eu decidi que ia fazer administração de empresas. Gente, o meu sonho sempre foi ser psicóloga. Era algo assim que eu passei por algumas situações na minha vida, e mesmo muito jovem, e eu queria, porque eu entendia que aquilo ali ia me ajudar a compreender alguns fatores da minha vida. E ninguém acreditava nisso, porque psicólogo naquela época era coisa de louco, de doido. Hoje ainda é, quem dirá naquela época, né? E infelizmente eu desisti, engavetei esse sonho, mas eu sabia que um dia eu ia cursar psicologia. 4 coisas sempre nortearam muito a minha vida, desde sempre. Eu quero, eu posso, eu tenho capacidade e eu mereço. Hoje eu sei nomear isso, naquele tempo eu não sabia, né? Mas isso sempre norteou a minha vida. Ninguém nunca me ensinou. Mas de alguma forma, Deus foi maravilhoso em minha vida, sempre é. Enfim, e aí eu cursei administração de empresas. Eu acreditava sim que aquilo dali ia abrir portas no mercado de trabalho, e abriu muitas portas. Muitas portas aquela faculdade me permitiu. Muitas pessoas falavam assim: ah, Tamara, você não vai encontrar um estágio no primeiro período, afinal de contas eu precisava pagar a faculdade. E eu encontrei no primeiro período um estágio. Enfim, em um outro momento eu vou trazer mais especificamente essas minhas vivências pra você, porque talvez você se identifique, talvez você esteja começando agora, né? Talvez você esteja perdida, sem saber pra onde vai, se é faculdade mesmo, se não é, enfim. O que eu posso te dizer é que a faculdade realmente ela abriu portas pra mim. Eu sou muito grata por tudo que eu fiz, pelas escolhas que eu fiz. Mas eu também não sabia, eu não conhecia muitas coisas. Então, eu consegui alguns empregos bons. Se você olhar meu currículo, eu tive uma ascensão profissional. Eu cheguei até o cargo de liderança. Mas eu não era feliz. Eu não era feliz. Eu virei coordenadora financeira e abandonei o meu emprego
porque eu queria ser estagiária na área de RH. E eu fui. E eu me tornei estagiária na área de RH, porque era o que eu queria. A vaga até já estava fechada, mas eu fui aprovada. E aí, gente, virei estagiária, me tornei estagiária, e depois fui para um hospital, trabalhei na área de RH, e depois virei chefe de RH, líder de RH, né? Mas no comércio, enfim, essa é a nomenclatura, chefe de RH. E chegou um momento em que eu, novamente, estava insatisfeita. Eu tava insatisfeita, tipo, eu tava ali no emprego em que muitas pessoas desejam, numa multinacional. Foi meu último trabalho, 4 anos, mas eu estava no teto. Eu cheguei ao nível 2, estava no teto, eu não me encaixava mais ali, sabe? Eu comecei a discordar de algumas coisas, eu comecei a avaliar outras coisas, e daí eu me casei. E meu esposo é uma pessoa que me incentiva muito, é um cara que acredita muito em mim, assim. E eu comecei a atender paralelo ao meu trabalho. Só que eu saía de 6 horas da manhã de casa e chegava às 7 horas da noite. 7 horas, quase 8 horas da noite. Então meus atendimentos eram 8h30, 9 horas. E assim foi, durante um ano. Nesse um ano, eu sofri. Gente, pra vocês terem noção, eu estive doente na maior parte dos meus trabalhos. Pressão alta, enxaqueca. Eu acordava na segunda-feira assim, mais um dia. Eu não aguento mais. Mas, porém, eu passei um tempo achando que realmente a vida era isso. Eu passei um bom tempo achando que a vida era isso. Eu acreditava fielmente no que as pessoas que estavam ao meu redor me diziam. Tamara, você tem que estudar. Tamara, esse emprego. Tamara, esse emprego é bom, fique nele. Remuneração, não é lá essas coisas, né? E fora isso, gente, existe um fator que importa muito mais do que dinheiro. Importa muito mais do que benefícios. Que é a saúde mental. Você não vai ter sempre um chefe que você ama. Seus colegas nem sempre eles vão te respeitar. É verdade, isso não tem por que mentir. Então, Mariane, que você quer chegar com tudo isso, o que é isso? Talvez você esteja feliz onde você está. Talvez você esteja, tá tudo maravilhoso. Eu estou falando da minha vida. Tá tudo certo se você está no lugar e você tá feliz e você é aquilo mesmo e você quer agora a ascensão profissional. Tá tudo excelente e eu super concordo. Como eu incentivei e incentivo muitas das pessoas que estiveram comigo nessa jornada. Até hoje eu sou procurada pelos meus colegas de trabalho, não só do meu último emprego, mas de outros empregos, para eu dar conselhos, para eu dar orientação, para eu ajudar nas tomadas de decisão. Mas eu quero falar para aquelas pessoas que realmente não gostam do que faz. Até quando você vai crer que esse lugar é para você? Até quando você vai acreditar que você precisa estar aí porque você está estável e se a empresa te demitir? E a gente acha que isso não acontece. Eu sei que a gente acha que isso não acontece. Eu nunca fui demitida, né? Mas eu sempre pedi demissão. Mas é real isso acontece. Nos cargos mais altos, aos mais baixos. E isso é uma possibilidade. Ainda mais num momento em que a gente vive do país com tanta instabilidade financeira. É verdade. Então, estar nesse lugar apenas pelo fato de que eu recebo dinheiro, o meu salário tá na conta. O meu salário também estava na conta lá. Durava 10 minutos. Esse era o momento mais esperado. Era o momento mais esperado e durava 10 minutos a minha alegria. Que afinal, tinha as contas, os boletos, né?
Gente, eu não estou sendo ingrata. Não estou. Eu sou muito grata. Esse pensamento que eu tenho hoje, as experiências que eu tenho hoje, foram graças aos meus trabalhos, mas também a mim, que me permiti viver muitas coisas. Eu me permiti errar muito. Eu me permiti dar a minha opinião. Eu me permiti entender que a vida era muito mais do que aquilo dali. Que eu poderia ser feliz vivendo o meu propósito. Tamara, foi fácil pra você descobrir seu propósito? Não. Não foi. Embora as pessoas me procurassem, Tamara, me ajuda, me aconselha, me dá um direcionamento, o que você acha sobre isso? Embora eu demorasse pra entender tanto assim quanto eu poderia ajudar as pessoas, mas algo me incomodava e era isso. Era a falta do propósito, gente. Me formei em psicologia, continuei no CLT e foi terrível. Eu queria atender pessoas. E aí na faculdade eu entrei em uma outra crença. Você não pode atender pessoas se você não tiver um bom nome no mercado. Afinal, quem vai confiar na psicóloga que acabou de se formar? Gente, nós estamos rodeados de crenças, de pessoas que falam como a gente tem que ser, como a gente precisa se vestir, como é que o nosso corpo tem que ser, porque isso é o que elas acreditam. Eu e você não precisamos acreditar no que a gente não quer acreditar. É isso, eu não quero acreditar e acabou. Eu quero fazer a minha verdade. Qual é a minha verdade? Se a sua verdade tem princípios, sabe, princípios. Se você é íntegro, se você é honesto, se o seu propósito é genuíno, isso vale mais do que a opinião das outras pessoas. E aí, gente, olha só que louco, que louco. Eu olho para as pessoas que cresceram junto comigo e a maioria delas está neste exato lugar, insatisfeitos. Só que descarregam isso tudo em outras coisas que não são tão agradáveis. Não são todas. Não são todas. Mas boa parte. Até porque o ambiente onde eu vivi era propício para isso. Entende? Eu cresci numa comunidade. Do lado é uma favela. Quais eram as perspectivas que as pessoas que estavam ali comigo tinham? Pouquíssimas. Muitas vezes eu retorno para aquele lugar e as pessoas estão fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito. Pois é. E eu sempre fui meio rebelde. Assim os meus pais falavam sobre mim. Rebeldia, essa não é rebelde. Porque eu sempre gostei de decidir por mim. Eu sempre pesei e nisso eu sempre fui muito consciente, muito madura. Eu errei muito. Muito, eu errei demais. Fiz muitas escolhas erradas. Mas tudo me serviu. Tudo me serviu. Lá na frente eu precisei da maturidade daquele momento. Lá na frente eu entendi que eu tinha que passar por aquele processo. Entende? Então, o ambiente era propício para eu viver na mesmice. Sabe? As próprias pessoas que cresceram comigo tinham pré-conceito comigo. Pois é. Talvez porque eu tava ali me formando, então eu me achava, então não faz nenhum sentido. Porque eu sempre fui a mesma pessoa. Eu falo com todas as pessoas ainda, eu trato todo mundo bem. Quem vier me procurar e eu puder ajudar, eu vou ajudar. Eu atendo algumas pessoas em terapia gratuitamente. Atendo mesmo. Porque eu quero ajudar essas pessoas. Eu quero ajudar as pessoas a terem uma vida melhor. E, gente,
O ambiente, as pessoas influenciam demais a nossa vida. Boa parte das crenças que você tem vieram desses lugares. Pessoas e ambiente. Sabe o que acontece, gente? Eu virei um robô. Eu acordava, pegava o ônibus lotado, ia em pé, 1 hora e um pouquinho de viagem, que eu sempre trabalhei do outro lado da cidade. Um trânsito terrível. Terrível! Quem mora em Natal sabe. Hoje tem uma outra ponte que liga um lugar ao outro, mas antes era só uma. E era terrível. Trabalhava, saía do trabalho 6, 7 horas da noite. Eu cheguei a sair do trabalho 9h30 da noite. Mas tudo bem. Ia pra faculdade. Saía da faculdade 11 horas da noite, pegava um ônibus, que também era do outro lado da cidade. Chegava em casa meia-noite. Isso, gente, eu tô trazendo do ambiente profissional, tô trazendo da faculdade e tal. E a vida? Enquanto isso, a minha vida acontecia. Né? A vida acontecia. Então, eu tinha outros problemas. Mas, enfim. A vida, ela é muito mais do que isso, do que você viver um script. O meu tempo era no final de semana. E dá pra você aproveitar o final de semana, sendo que tem seminário, provas e... Dá, gente. Não tem qualidade isso. Não tem qualidade. E hoje eu vivo por uma escolha que eu fiz de cumprir o meu propósito. Hoje eu estou em casa. Estou na minha casa, moro em outro estado, tá? E fiz uma escolha de viver sobre o meu propósito. De fazer aquilo que eu tenho prazer em fazer. Parece algo distante pra muitos, né? Parece algo, nossa, isso é surreal, meu Deus, como é que eu vou pagar meus boletos? E quem disse que você não pode receber por cumprir o seu propósito? Quem disse que você não pode ser bem remunerado por isso? O que não vale e o que não dá é pra você viver em um ciclo de insatisfação. Não dá. Isso não dá. Viver por viver, fazer o que precisa fazer, mas no sentido ruim da coisa. Não ser feliz, não ser feliz. Como assim não ser feliz? Não curtir o seu filho, não curtir o seu esposo. Não poder sair na metade do dia pra almoçar fora. Não poder, sabe, hoje eu quero tomar café em um lugar diferente. Hoje eu quero viajar. Como meu esposo fala. Hoje tem alguém que é dono da tua agenda e não é você. E por isso você está insatisfeita. Porque existem tantas outras coisas na vida, no mundo, que você pode aproveitar. E aí você vai empurrando com a barriga os problemas, porque você não tem força para lidar com eles. Gente, eu falo porque foi assim comigo. E é assim com boa parte das mulheres que eu atendo. É desse jeito. E eu tô trazendo isso aqui pra você, pra que você possa refletir sobre a sua vida. Talvez você esteja insatisfeita porque tem um transtorno aí por trás. Sabe? É aquele tipo de pessoa que eu quero um carro, eu comprei o carro, não tem mais sentido, eu quero outro carro. Não tô satisfeita com esse. Isso aí é um problema. Existem outras coisas por trás disso e precisa ser investigado. E a insatisfação, ela é boa. Ela é boa, gente. Que é isso que nos impulsiona para o próximo passo. Que nos impulsiona a pensar sobre a própria vida. Entende? É como se fosse uma mola que vai... Opa, eu quero sair desse lugar, dessa zona de conforto. E, gente, a ansiedade, ela mora na zona de conforto.
ela mora na zona de conforto da gente estar vivendo algo que não é pra gente. A gente tá ali com hábitos destrutivos, pensamentos destrutivos, mas estão ali todo dia. Há um círculo assim, ó, que não tem fim. E a gente só consegue mudar isso quando a gente muda também ambientes, pessoas, pensamentos. Eu precisei tomar decisões que não foram de um todo assim tão agradáveis. Não foram mesmo. Mas para estar aqui eu precisei disso. E hoje, gente, minha saúde mental, ela melhorou demais. E eu não estou dizendo que é um caminho fácil e simples, mas eu estou dizendo que é possível. Qual é o seu desejo? Me fala, você já pensou sobre isso? Porque às vezes você também não sabe nem o que quer fazer, né? Mas certamente existe algo que pulsa em você. Se você tem essa inquietude, existe algo que pulsa em você. Qual é o seu desejo? É possível o seu desejo? Qualquer coisa é possível, gente. Você tem capacidade? Se você não tem, você vai se capacitar. Tenho certeza. Mas o principal, você merece. Você merece. Você merece o melhor. Principalmente se você cumpre seus princípios. Se você vive a sua vida. Você precisa sair desse lugarzinho que você tá, de insatisfação, e procurar algo que te complete. Um lugar onde você possa realmente experienciar fazer o que ama. Eu sei o caminho. Eu sei o caminho que eu trilhei. Tenho certeza que esse caminho que eu trilhei pode ajudar muitas pessoas. E é um pouco do que eu vou trazer aqui pra vocês. Mas, em principal, comece a mudar a sua mentalidade. Comece a mudar a forma como você vê as coisas. Comece a identificar se isso faz sentido. Se essa insatisfação sua vem por estar onde você não quer estar. Por fazer coisas que você não quer fazer. Sabe esse negócio que adulto faz o que precisa ser feito? Sim, faz mesmo. Mas precisa ter propósito. Você precisa ser feliz fazendo isso. Até nas escolhas, até dizer o não, você precisa estar consciente, entendendo que algo melhor está por vir. E eu não sei se esse vídeo te tocou de alguma forma. E eu quero que você deixe aqui pra mim nos comentários, para que eu possa interagir com vocês e depois trazer até outros temas acerca disso ou outros temas diferentes disso, mas que eu possa compartilhar também a minha experiência e o meu conhecimento e te ajudar a avançar. Esse é o meu compromisso. Esse é o meu propósito. Ajudar pessoas. E eu amo fazer isso. Eu amo problemas. Eu gosto da solução. Esse é o meu foco. Tá bom, gente? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha para que eu possa trazer mais conteúdos. E não esquece de deixar o seu comentário. Um beijo e muito obrigada.